Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda e que a paz esteja contigo. Eu quero iniciar essa nossa conversa com uma reflexão. A iluminação, ela é gradual, ela é aos poucos, ou a iluminação é um despertar instantâneo quando se menos espera? Aprofundando a questão, a iluminação, aquilo que é chamado de plenitude na psicologia ocidental, ou totalidade, esse processo acontece aos poucos ou é um despertar instantâneo? Para observarmos essa questão com uma lupa, com atenção, eu quero contar uma história para ti de uma monja chamada Shiono, uma monja zen budista. Antes de se tornar monja, ela era uma buscadora espiritual. Existe o achador espiritual e o buscador espiritual. O achador, primeiro que ele busca rótulos. Então, ora é um rótulo, ora é outro, ora é outro. Ele acha alguma coisa aqui, acha alguma coisa acolá. E como ele busca rótulos, ele se despersonaliza diante de gurus, de religiões, de seitas, de ensinamentos. Ele se desaparece no aspecto mais negativo, que é a despersonalização do ser. Eu sou um seguidor, eu sigo um rótulo, uma fachada. Já o buscador, esse, ao contrário, ele busca o conteúdo. O achador é o rótulo, o buscador é o conteúdo. Imagina uma garrafa. O achador espiritual, ele busca o rótulo da garrafa. Tira o rótulo e come. O buscador busca o que está dentro da garrafa, o líquido. Então há um processo interior extraordinário. A vida dele, do buscador nesse planeta, é um florescimento. Ele se torna uma árvore. O buscador. O achador sempre permanece uma semente. Mas então note a história. A monja Shiono era uma buscadora. E ela chega no mosteiro zen budista e fala para o mestre: eu quero estudar aí. E o mestre diz: mas não tem como tu estudar aqui, porque aqui tem vários homens, vários guris, jovens, monges. E você é muito linda. Todos os jovens vão se apaixonar por ti. Esse mestre tinha essa ideia, que problema teria, mas enfim, é uma história. A monja Shiono vai até um vulcão, pega larvas de um vulcão e queima o próprio rosto. Volta para o mestre e fala: agora eu estou feia, posso entrar? É claro que essa história tem um aspecto mítico, abrir mão da beleza, abrir mão da vaidade, ela chega lá. Uma vez perguntaram para a monja Coen: monja, por que careca? E a monja diz: menos fios de cabelo no ralo. E tem todo um simbolismo, é menos preocupação com o cabelo, com vaidade, com perfume, com plástica, com corpo teoricamente perfeito. Então a monja Shiono entra no mosteiro e estuda desde muito jovem até o final da vida. Aí um dia, já é uma idosa, ela está indo buscar água num poço. E ela está com um balde de água, segurando um balde de água, olhando o reflexo da lua na água. E ela fala: que lua linda, é um reflexo. Mas de repente ela tropeça, cai, vai ela, a monja Shiono, e o balde d'água para o chão. Cai tudo no chão, ela começa a procurar a lua no chão. Mas a água está ali, a água escorreu. Ela procura a lua, aí ela olha para o céu e vê a lua. Uau! Essa história sempre me norteou. Ela olha a lua e se ilumina, tem a percepção de quem ela é. E ela diz: de repente eu segurava um reflexo da lua, e aquele reflexo se rompeu. Nem água, nem lua, somente o vazio em minhas mãos. Esse despertar da monja Shiono é um despertar que acontece muito no Zen, nos Padres do Deserto, que é uma ordem cristã muito meditativa. Leloup fala muito dela, Leonardo Boff, Roberto Crema, o falecido Pierre Vai. É um vazio que, uau, você para de olhar o reflexo do mundo e de repente tudo se revela para ti. E essa iluminação, ela não acontece muita coisa contigo dentro do ponto de vista
Vamos falar do outro para você entender. Esses dias eu li me deram um livro de uma pessoa falando da iluminação, né, de um mestre espiritual, de um guru, digamos assim, e que eu até conheci ele na minha infância, a gente estudou junto, yoga, tal. E aí eu li a iluminação desse mestre. Ele teve contato com, ele viu Shiva, que é uma divindade hindu. Shiva apareceu diante dele, apareceu outras divindades, Sarasvati, Lakshmi, e ele sentiu todo o universo ficando um grande sol, e ele percebeu que ele era amor puro, bondade pura. E, enfim, aconteceu tudo isso. Então, esse tipo de iluminação é uma iluminação que não é o que eu estou apontando, nem a monja Coen, nem vários outros mestres, como até o mesmo próprio Osho, que a iluminação é um dar-se conta, que pode ocorrer em qualquer momento. Naquele filme Zen, eu recomendo você ler, chama Zen o nome do filme, assistir. O mestre Dogen, que é o suprassumo da consciência, um iluminado muito inteligente, ele fica vários dias meditando, olhando para uma parede, num processo hoje chamado de Vipassana, que você fica um tempo meditando, olhando para o chão, ou de olhos fechados, enfim, ou um processo do Zen budismo, que é assim, ou algumas escolas meditativas carmelitas, templárias, cartuchas. Então você fica lá olhando, de repente você se dá conta que você é um iluminado, atinge essa totalidade. Na verdade, você sempre foi total. Mas você tem uma ideia de perfeição, que até alguns gurus, até umas religiões, até alguns mestres falam: tu tens que ser amor, tu tens que ser perfeito, teu relacionamento afetivo tem que ser perfeito, tu tens que limpar todas as tuas dores. Não! O Monja Coen, Osho, Dalai Lama são 100% humanos. Eles tiveram uma pequena experiência que não aconteceu nada, a Kundalini não subiu, não se entrou em êxtase, não teve nada disso. É um dar-se conta de que tu és um Buda, de que tu és um iluminado. E isso acontece quando nós menos esperamos. O outro método, que é o método que é possível, mas é um pouco mais delicado, eu tentei ele muito tempo da minha vida, é você fazendo yoga. Então eu fiz yoga, fazia maituna, que é o ato sexual tântrico, sem o orgasmo físico, e fazia yoga, e fazia muitos jejuns muito longos de 4, 5 dias. E fazia purificação o tempo inteiro, porque eu achava que eu era impuro. Enfim, fazia mantras. Aí um dia lá em Visconde de Mauá, eu estava fazendo uma postura de yoga chamada Viparita, que é uma invertida sobre os ombros, e Shirshasana, que é ficar de ponta cabeça. E a minha Kundalini subiu. Eu ativava muitos chakras, mas eu não alcancei essa plenitude, essa iluminação, que eu já sou e que você já é um iluminado. Mas eu não tive essa certeza ali, porque eu esperava que acontecesse mais alguma coisa. Então esse é um método gradual de iluminação. Mantras, meditação, yoga, ativação de chakras, orações contemplativas, jejum, abandono do mundo material, curar as feridas, se purificar, etc, etc, etc. E existe uma outra iluminação, que sei que a maioria das pessoas não acreditam nisso. A gente gosta de não acreditar que é possível, né? Terminar tuas buscas espirituais. Termina. Mas aí, Otávio, o que eu faço ao terminar minhas buscas? Tu namora, tu trabalha, tu estuda, tu pode tocar música. A vida continua igualzinha. Tu não precisa ser um guru, tu não precisa ser um mestre. Os grandes mestres são gente como a gente. Gente como a gente. Tem alguns que passam por ti na rua e tu nem se dá conta que ele é um mestre. Tu nem se dá conta. Porque são pessoas comuns, não usam roupas, não usam hábitos, não têm uma barba branca, não falam de amor, não usam roupas, se for uma mulher, um sari indiano. Isso é um estereótipo que a gente faz. É um estereótipo de que o iluminado é assim, ou um padre, ou um rabino,
Na Índia, os mestres têm barba branca porque eles gostam disso. Eles acham errado cortar barba, mas as pessoas olham e falam que ele é um guru. Não, aquele é um cobrador de ônibus. Não é só porque tem barba branca e usa roupa indiana ou usa roupa budista, como eu mesmo uso. Então, a iluminação é 100% humana. Tu tens que entender isso. Senão tu fica esperando que Shiva apareça na tua frente, que Jesus apareça na tua frente, que Buda apareça na tua frente. E tudo isso, a priori, é uma falácia. Não tem necessidade de você crer nisso. Por isso que, no caso da monja Shiono, foi alguma coisa repentina. Ela jamais esperasse que naquele momento iria acontecer aquilo. Nem água, nem lua. Esvazia-se todas as crenças, todos os pensamentos. Como Jesus dizia, bate que a porta já está aberta. É só dar uma batidinha. Ela praticou e nunca aconteceu absolutamente nada. Ela ficava trabalhando com chakras, com Kundalini. Não que esteja errado, isso te dá uma saúde, um carisma, uma energia extraordinária. Mas ela não tinha essa expectativa. Por isso que no Zen Budismo nós falamos assim, que a meditação, ou na meditação, é quando o ego diminui e surge o iluminado. Você medita não para se tornar um Buda, você medita porque você é o Buda, porque você é o iluminado. E até imagina que tu não acredite em mim, mas esse é o discurso do Dalai Lama, da monja Coen, do Osho, do Satyaprem. Tu és a imagem e semelhança, tu já és isso. Essa consciência de si mesmo, até algumas pessoas que fazem meditação, essas longas ou orações, elas vêm falar para mim, Prem, aconteceu isso comigo, depois de uma meditação. E eu falo assim, você se iluminou, você fez essa meditação, você teve essa percepção de quem você é. O silêncio por detrás da mente, o aquietamento, o vazio que a monja Shiono. Você fechou os olhos e viu que já estava ali. Já está aí, você não precisa consultar nada. Você pode buscar os livros para ver isso, mas isso é só o rótulo, não é o conteúdo. E aí a pessoa conta para mim, eu falo, você teve essa percepção de que você é um Buda, ou a consciência crística. E a pessoa diz, não, Otávio, eu não... falta alguma coisa. Eu digo, mas falta o quê? Eu tenho que ser bonzinho como Chico Xavier. Eu tenho que abraçar todo mundo como a ama. Eu tenho que ter a erudição do Frei Beto ou Leonardo Boff. Eu tenho que ter o olhar da monja Coen. Não, tu tens que ser você. Esse é o grande... a grande bênção de tudo isso, que já está aí, isso que é chamado de conversão, quando você dá uma virada, né, uma convergência, e percebe que a realidade do que você é, ela se apresenta aqui e agora. Ela não vai acontecer no futuro, ela não vai acontecer na tua mente. Então, esses trabalhos, por exemplo, de yoga, de Qigong que eu ensino, eu tenho curso online de Qigong, esses trabalhos de meditação é para você se lembrar de tudo isso, mas não é acumulativo. Aí eu fiz meditação, tem pessoas que se purificam todo dia, limpa, tira energia, arruma, tem que estar o tempo inteiro com energia pura. Aí um dia ela se dá conta de que essa energia pura que ela idealiza é como a monja Shona, ela carrega um balde e vê o reflexo da lua. São reflexos, são ideias do que é puro, do que se é impuro. Ou como eu pergunto às vezes em grupos, o que falta para você se iluminar? Falta jejuar? Então jejua. Mas tu acha que jejua se ilumina? Falta ser bonzinho? Mas desde quando o iluminado é bonzinho? Tira dessa ideia. Falta eu ser casto, eu não namorar. Mas esses mestres modernos, desde Krishnamurti até o próprio Osho, o próprio Sai Baba, que eu tive com ele na Índia, todos eles mostram o tempo inteiro que não tem isso. Olha esse padre Fábio de Mello, como ele gosta de se vestir bem, de pôr um perfume, de pôr uma roupa bacana, de cantar. A vaidade dele não é uma crítica, ele é assim mesmo. Tem pessoas que olham e falam, mas como pode um padre ser assim? Mas ele é assim. Já o padre Francesco tirou toda aquela roupa de papa. Ora, para mim me iluminar, eu preciso ter aquela roupa do papa. Aquela roupa é muito feia, aquele sapato vermelho. Aquilo é muito feio. Isso é uma brincadeira minha. Mas a gente cria uma série de ideias, como a monja Shiono, que estuda, vai enchendo de rótulos. Né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu arrumei aquilo.
daquele outro, eu participei daquele outro. Aí um dia eu tô vendo aqui a história dela. Quando ela menos espera. Então pode ser gradual, pode ser gradual. Vai com os teus chakras, vai com a tua kundalini, vai fazendo o yoga o máximo possível. E isso faz muito bem para os teus corpos, físico, emocional, sentimental. Mas o fim das buscas não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A iluminação, eu tenho um livro que se chama O Poder da Iluminação. Normalmente ela é um acidente que acontece do nada, que acontece quando você menos espera. Simplesmente aquilo surge como se fosse um acidente. Reflete nisso, a gente fala sobre esse tema mais à frente. Para quê? Quais são as tuas crenças sobre plenitude? Tu acredita que isso é possível? Ser você mesmo. Às vezes pergunta para o iluminado o que é iluminação. O iluminado fala, olha no espelho. Não para o teu ego. O que ela estava segurando era o ego. Ego, vaidade, avareza. Não que o iluminado não tenha ego, vaidade, avareza. Tem, mas ele consegue observar isso e não para nisso. Um pouco sempre tem, mas não para nisso. A ideia é ultrapassar, acreditar que é possível essa iluminação, porque você abre uma porta para isso, ok? Essa é a ideia da monja Shiono. Nem água, nem lua. Reflete nisso. Somente o vazio nas tuas mãos.